Let's turn to Book of Joshua, Vamos abrir no livro de Josué, chapter 1, capítulo 1, verse 1, starting from verse 1. iniciando com o versículo 1. Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moses, my servant, is dead. Now therefore rise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said to Moses. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. So these are the verses for the moment. Serão os versículos que nós leremos neste momento. Let's have a short word of prayer. Vamos ter uma breve palavra de oração. Dear Lord, thank you so much. By your sovereignty, we are here again. Senhor, damos graças a Ti, porque pela Tua soberania nós estamos aqui novamente. After 30-some years, we may be here again. It is indeed your grace. O fato de estarmos aqui após 30 e tantos anos, realmente, verdadeiramente, a Tua graça. We thank you for what you have done through these many years. Nós te agradecemos tudo aquilo que fizeste ao longo desses longos anos. In our individual life, in our family life, also in our church life. Na nossa vida individual, na nossa vida de família e também na nossa vida de igreja. We thank you so much because you remain always the same. Nós te agradecemos porque Tu permaneces o mesmo. It is we who have changed. Mas somos nós quem mudamos. Either we have failed you or we have honored you. Ou talvez tenhamos falhado contigo, ou talvez honrado a Ti. But no matter what, we know that you are the God of faithfulness. Mas não importa o que tenha acontecido, sabemos que Tu és o Deus de fidelidade. Because the mere fact that we are here proves that you are indeed God of faithfulness. Porque o simples fato de estarmos aqui, isso realmente mostra e prova que o Senhor é um Deus de fidelidade. Even we are faithless, but you are always faithful. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. We know that your mercy always new every morning. Sabemos que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Thank you, Lord, because of this wonderful mercy. E graças a Ti, Senhor, por causa dessa misericórdia tão maravilhosa, We dare to come to you as Mary, ousamos chegar até a Ti como Maria sitting at your feet. e assentarmos aos Teus pés. Once again, speak to our hearts. Uma vez mais, Senhor, fala aos nossos corações. Once again, change our life. Uma vez mais, Senhor, muda as nossas vidas. Dear Lord, Querido Senhor, we do not know how many days left in our future. Senhor, não sabemos quantos dias mais temos no nosso futuro. Once again, we commit every day into your hands. Mas, mais uma vez, encomendamos cada um deles nas Tuas mãos. Thank you, Lord. Graças a Ti, And Senhor. we expect you will speak to us. E nós aguardamos que o Senhor fale a nós. In the name of our Lord Jesus, we pray. No nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos. Amen. Amém. Now, we have been reminded our first national conference was held here. E realmente, como nos foi lembrado, a nossa primeira conferência nacional, ela aconteceu aqui, nesse local. Now, after so many years, E após tantos anos, through the wonderful keeping power of the Lord, e por intermédio do grande poder de guarda do nosso Senhor, and some of us still here, alguns de nós ainda estamos aqui. and also probably younger generation are represented. E também tem a geração mais jovem aqui representada. But thank the Lord, He's always the same. Mas nós damos graças ao Senhor porque Ele permanece o mesmo. His love is always the love of everlasting. O amor do Senhor é um amor que dura para sempre. Now, as you know, we have conference in the beginning and also conference in July. Como os irmãos devem saber, nós temos uma conferência que acontece no início do ano e outra que acontece em julho. For many years, the conference in January is general one. E desde o princípio, essa conferência em janeiro é uma conferência mais geral na sua The one in concepção. July especially cater those who really have a heart for the Lord. E essa conferência de julho é especialmente preparada para aqueles que realmente têm um coração para o Senhor. So for many years, it's a topical.
E por muitos anos foi uma conferência girando em torno de um tópico. Topic by topic, we try to go back to the Word. E tópico a tópico, nós procuramos retornar à palavra. See, in any way, we'll get deeper. De tal forma que pudéssemos ver se poderíamos nos aprofundar mais. But recently, now we changed from topical to book by book. E recentemente nós mudamos de conferência por tópicos, mas para uma conferência sobre livros. Every year we try to pick up one book. E a cada ano nós buscamos um livro. Now our desire is in some way we can get to the depth of that book. E o nosso desejo de alguma forma enxergarmos as profundezas deste livro. So this year we will be occupied with the book of Joshua. E neste ano nós estaremos ocupados com o livro de Josué. I know you all prepared for this conference. E sabemos que todos se prepararam para essa conferência. I was also before the Lord. Now, what to say, what to give in this book. E também estive diante do Senhor no sentido daquilo que eu deveria dizer, daquilo que eu deveria compartilhar a respeito desse But livro. anyway, we'll have a 1 week together. De qualquer forma, teremos uma semana juntos. Definitely the Lord will speak to us E definitivamente esperamos que o Senhor fale a nós. when we are just like Mary sitting at his feet. Da mesma maneira como somos como Maria, sentada aos seus pés. But before, when I was meditating before the Lord, Enquanto eu meditava diante do Senhor, now, somehow I have very deep feeling recently. e de alguma forma, recentemente, tive um sentimento muito forte. Of course, we will study this book of Joshua. Certamente estudaremos o livro de Josué. At the same time, something happening in the world really make us stop and think. Mas, por outro lado, há algo acontecendo no mundo neste momento que nos faz parar e pensar. Because things change so drastically. Porque as coisas têm mudado tão So drasticamente, quickly. tão rapidamente. Sometimes we are so stunned before we reflect. E às vezes ficamos tão assim atordoados para que tenhamos tempo até mesmo de pensar. Now, many things happen not only in the national life of Brazil and also in the world situations. As coisas têm acontecido não apenas na vida nacional do Brasil, mas também nas condições do mundo. Too many surprises. Muitas surpresas. We are not ready for that. E nós não estamos prontos para isso. Now, just in a very short span of time, Num período muito curto de tempo, things already happen. as coisas já acontecem. And we never have a time to reflect. E não dá nem tempo da gente poder refletir. We do not know what happened. We do not know how to explain. Nós não sabemos nem o que aconteceu, nem como explicar aquilo. Now, that's all happened in recent months. E todas essas coisas têm acontecido nos meses recentes. Or 2 or 3 months. Em um espaço de 2 ou 3 meses. The world changed so E quickly. o mundo mudou tão rapidamente. Sometimes we do not know how to respond. E nós nem mesmo sabemos como responder a isso. And so many things happen. E tantas coisas acontecem. We only get a solution if we go back to the Word. E nós só podemos encontrar a solução se nós nos voltarmos para a palavra. Because only the Word of God is the only interpretation of all the world events, Que somente a palavra de Deus é capaz de interpretar todos esses eventos mundiais. including national events. Inclusive os eventos nacionais. Sometimes we think something only related to Brazil, Algumas vezes achamos que algo está relacionado somente com o Brasil. but we know that Mas sabemos this is not true. que isso não é verdade. Somehow the Lord tried to speak to us, De alguma forma o Senhor quer falar conosco. tried to interpret all the events from His Word. E Ele deseja interpretar todos esses eventos à luz da sua palavra. So I have to confess, E eu tenho que confessar aos irmãos. the more I pay attention to what happened recently, E quanto mais eu presto atenção nas coisas que têm acontecido recentemente, and the interpretation of the Word is so rich, e a interpretação da palavra é tão rica, it's really eye-opening. é realmente alguma coisa que abre os nossos olhos. As if I never knew this before. É como se eu nunca tivesse visto isso antes. So I feel that in some way I have to share something with brothers and sisters. E de alguma forma eu sinto esse encargo de compartilhar algo com os irmãos e I irmãs. know this conference is book by book, it's not topical. Eu sei que de fato essa conferência é uma conferência a respeito dos livros da So Bíblia. I pray before the Lord. Então eu fui diante do Senhor e orei. Now somehow I feel that probably, if the Lord wants to speak to us something in an urgent way, we have to obey. Porque se de alguma forma o Senhor deseja falar conosco alguma coisa de maneira urgente, nós temos que obedecer. So my feeling is this. Então meu sentimento é o seguinte. Now, if you think all things all right, Se vocês acham que está bem, I think we will try to borrow 3 nights. eu gostaria de tomar emprestado 3 noites. We will talk about something very important topic. E eu quero
compartilhar a respeito de um tópico muito importante. Now, the session in the morning, As sessões da manhã and also Thursday and Friday evening, e também quinta e sexta-feira à noite, again, will be occupied with the book of Joshua. nós nos ocuparemos com o livro de Josué. So, these 3 nights is something extra. Mas essas outras 3 noites serão alguma coisa extra. Now, when the Lord is going to speak to us, Então, quando o Senhor deseja nos falar, we will never say, just wait. nós não podemos falar, Senhor, espera um pouquinho. Now, if the Lord wants to say something, let him say quickly. Se o Senhor deseja falar algo, vamos permitir que Ele fale isso rapidamente. So, for the moment, with your permission, I take the liberty, try to borrow 3 nights. Então, por isso, com a permissão dos irmãos, eu gostaria de tomar emprestado essas 3 noites. Now, we have 6 sessions. Nós temos 6 sessões, então. Each section is almost just one hour or so. Cada uma dessas 6 sessões é por volta de 1 hora, But we aproximadamente. will occupy with something very important. Mas nós nos ocuparemos com algo muito importante. So, my topic will be O meu tópico será Mideast Crisis and Bible Prophecy. a crise no Oriente Médio e a profecia bíblica. Now, in the past, we talk about that. E no passado nós já compartilhamos sobre isso. But today is new crisis. Mas hoje há uma nova crise. It's Mideast new crisis and Bible prophecy. É a nova crise do Oriente Médio à luz da profecia bíblica. And then if we go back to the Bible, E se nós voltarmos à Bíblia, you just cannot imagine. você não pode nem mesmo imaginar. How come? Now, it by the mercy of the Lord, Como pode ser que pela misericórdia do Senhor, with our own eyes, com os nossos próprios olhos, many nations in the Bible already went to history. muitas nações da história já passaram para a história. Now, just this year and probably next year, E neste ano e talvez no próximo ano, all of a sudden, de repente, they all appear again. elas todas aparecem de novo. Now, fig tree already went to history. Lembre-se que a figueira já foi da história. In 1948, the rebirth of nation of Israel. Mas em 1948 houve o renascimento da nação de And the Israel. Lord not only said fig tree, Mas o Senhor não apenas falou a figueira, He also said the other trees. mas também falou das outras árvores. Then we notice Então nós one observamos of the trees mentioned in Daniel 4 que uma dessas árvores está mencionada lá em Daniel capítulo 4. is a wonderful tree, É uma árvore maravilhosa, but which has been chopped down. mas que foi cortada. And it has been reminded you have to leave the stump there. E nos é mencionado que ficou ali o toco. Now, if the Daquela stump árvore. is there, Se o toco está ali, that means this tree will not just gone forever. significa que aquela árvore não desapareceu para sempre. Now, one day, Um dia, that tree will blossom again. aquela árvore vai reflorescer. Now, brothers, now Yes, sir. during the last 30 years, Então, durante os últimos 30 anos, with our own eyes, diante dos nossos olhos, we did see the revival of that tree. nós podemos testificar o renascimento dessa We árvore. did see the revival of Babylonian Empire. Nós podemos ver o renascimento do Império Babilônico. But we still do not see very clearly. Mas ainda assim não vemos muito Because claramente. the Bible said the trees, Porque a Bíblia fala das árvores. all the ancient nations, Todas aquelas nações antigas. used to be hostile to Israel. Todas elas eram hostis em relação a We only Israel. read in the Bible. Nós lemos isso na Bíblia. We never see it from the television. Mas nós nunca havíamos visto isso na televisão. But my brothers and sisters, Mas meus irmãos e irmãs, after almost 2,520 years, após cerca de 2.520 anos, it means 7 times or 7 periods of time in the Bible. ou significa 7 períodos de tempo na vida, na Bíblia. And not only the rebirth of nation of Israel. Não apenas o renascimento da nação de Israel, Now all of those nations used to be hostile to Israel. todas aquelas nações que eram hostis em relação a Israel, One by one they stood up. uma a uma estão se One erguendo. by one they make the headlines of the news. Uma a uma estão aparecendo agora nas manchetes dos jornais. So in the beginning we thought that this information just scattered here and there and there. Algumas vezes nós achávamos que essa informação estava espalhada aqui e acolá. But if you go back to the Bible, Mas se você lê a Bíblia, somehow the Word of God, prophetic Word of God, is able to correlate all the events together. de alguma forma, a profecia bíblica é capaz de correlacionar todas essas profecias, esses eventos juntos. Then we all wake up. E aí então nós despertamos. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the Lord indeed will come back
very soon. O Senhor verdadeiramente retornará muito em breve. Think about it. Pense nisso. After many years, we fall into sleep. Após tantos anos nós dormimos. When the Persian-Gulf War appeared, Quando houve a guerra do Golfo, we were alert to the situation. nós acordamos um pouco para a situação. Now Saddam Hussein was dead. E aí Saddam Hussein foi morto. Now we know that the Iraq has been changed. E nós sabemos que o Iraque mudou. World has been E changed. o mundo mudou. And sometimes we fall into sleep. E de alguma forma nós dormimos. But now the Lord once again not only shake the earth, also shake heaven. Agora, não apenas o Senhor sacudiu a terra, mas também os céus. So that's why I feel that. É por isso que eu Even sinto, we are occupied with this book of Joshua. ainda que a nossa ocupação seja com esse livro de Josué, But now we cannot wait too long nós não podemos esperar muito mais. before we receive this message. Antes de que possamos receber essa This mensagem. is an urgent message. É uma mensagem urgente. And so by His grace, Então, pela sua graça, now we try to present it to the brothers and sisters. nós procuraremos apresentá-la aos irmãos e irmãs. But of course, you know, this conference is for the one who are really hungry for the Lord. E nós sabemos que essa conferência é para aqueles que de fato têm fome do Senhor. You come, you want to have something solid. Você vem aqui e você deseja receber algo sólido. This is not general message. Não é uma mensagem assim mais geral, So superficial. hopefully, through this message, we all learn something. E nós esperamos que através dessas lições todos possamos aprender algo. The word of God is still the same. A palavra de Deus ainda é a mesma. Still prophetic word. Ainda é a palavra profética. So what we are going to do? O que nós vamos fazer? We are quite familiar with many passages. Nós temos familiaridade com muitas passagens. Now, in the past years, I think topic after topic, E no passado, tópico após tópico. even book by book, we have studied book of Daniel, E mesmo quando estudamos livro após livro, estudamos o livro de book Daniel, of o Revelation. livro de Apocalipse. When we have a topic, E quando nós temos tópicos, we have a topic on the prophecy in the Bible nós temos aqueles tópicos sobre as profecias da Bíblia and many other things. e muitas outras So coisas. I think many brothers and sisters, you are familiar with this subject. Eu creio que a maioria dos irmãos e irmãs está familiarizado com esses tópicos. But this time, we only do the review. Portanto, dessa vez nós vamos fazer apenas uma revisão. So we will do it very quickly. E vamos fazer de maneira muito It is an rápida. overview. É uma visão geral. So for certain area, if you're not too familiar, E para alguns assuntos, se você não estiver muito bem you familiarizado, always can go back to the old files. você pode voltar e rever aquelas mensagens. You can dig into the past in our conference, here and there we already mentioned about it. E você vai poder encontrar isso nas conferências anteriores. And also the book. E também no livro. Now we also have a book about the Middle East crisis and the Bible prophecy. Nós também temos aquele livro sobre a crise no Oriente Médio e a profecia Now bíblica. this book is supposed to be very old, Esse livro já deveria estar muito antigo but agora. if you read what happened today, it's still very new. Mas se você ler o que está acontecendo hoje, você vai ver que o livro ainda é muito novo. So we try to interpret these so-called new facts Mas nós procuraremos interpretar os assim chamados fatos novos, by the ancient prophetic word. por intermédio daquela palavra, daquela profecia antiga da So Bíblia. what we are going to do is nothing but a quick review. O que faremos será nada mais, nada menos do que uma revisão bastante rápida. All right, now let's read some verses. Então vamos ler alguns versículos. Let's turn to Genesis. Vamos abrir em Gênesis. Chapter 1. Gênesis capítulo 1. Then God said, "Let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for signs and seasons, and for days and years. Let them be for lights in the firmament of heavens to give light on the earth." Chapter 1, sorry. Genesis Okay. chapter 1, verse 14. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Diz também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Then God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. Fez Deus os dois grandes luzeiros,
o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Now, we know the story of how God created sun, moon, and stars. E nós conhecemos muito bem a história de como Deus criou o sol, a lua e as estrelas. But when we look at the sun, look at the moon, and look at stars, Quando olhamos para o sol, para a lua e para as estrelas, now there's one interpretation from the word. há uma interpretação da palavra. Let them be for signs and seasons. E sejam eles para sinais, para estações. Now we understand season. Nós entendemos o que é estação. We have 4 seasons, Tem as 4 estações and for days and years. para dias e anos. But something very interesting, the Lord said, Mas algo interessante. sun, moon, and star are for the signs. Observe que o Senhor aqui diz que o sol, a lua e as estrelas eram para sinais. What are the signs? Quais são os sinais? According to our Lord, De acordo com o nosso Senhor, there is only one sign, há apenas um sinal, sign of Jonah. o sinal de Jonas. If you talk about sign, Se você fala de sinal, must be something related to the God's heart. tem que ser algo que está relacionado ao coração de Deus. Something in the heart of God, Algo que está no coração de Deus, which is so important. que é tão importante. Then God put sign there. Então Deus coloca um sinal ali. The Lord tried to remind us. O Senhor tenta nos fazer lembrar. Today people look for this sign and another sign. Hoje as pessoas procuram por um sinal e outro sinal, Because they are occupied with so many things. porque estão ocupados com tantas coisas. But God is only occupied with the thing or only one thing. Mas Deus se ocupa com apenas uma coisa, com a coisa. So if there is only one sign, which is sign of Jonah. E apenas um sinal, que é o sinal de Jonas. So that means the sign of the death and the resurrection of our Lord Jesus. Ou seja, o sinal da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Now you begin to understand. Agora você começa a entender. Now, the Bible uses the word sign. A Bíblia utiliza a palavra sinal. But the ultimate intention of that word is somehow related to his son. Mas de alguma forma, a intenção principal é em relação ao seu filho. Now, brothers, Agora, irmãos, if we go back to the word of prophetic words, se nós nos retornarmos à palavra profética, you'll find about 1,800 prophecies in the Bible. você vai encontrar cerca de 1.800 profecias na Bíblia. And then, if you try to organize them well, E se você procurar organizá-las bem, and you'll find that 737 independent events. você vai descobrir que 737 são eventos independentes. And then you will find 590 of them are major events. E você vai descobrir que 590 daquelas se referem a eventos importantíssimos. That's Bible prophecy. Essas são as profecias da Bíblia. And then, among 590 major prophecies, Entre esses 590 eventos principais, 570 of them are fulfilled. 570 deles já foram cumpridos. Only 20 major events yet to be fulfilled. Só tem 20 eventos por se cumprirem. Or Por se cumprir. being fulfilled. Ou sendo cumpridos. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, so that represents God's work throughout history. isso representa a operação, a obra de Deus ao longo da So história. many major works. Há tantas obras grandiosas. But if you want to summarize the whole prophecies, Mas se você quiser resumir todas as profecias, and you find that você vai descobrir. these events are major events, Esses eventos são eventos importantes, relevantes, but there are only 2 greatest events. mas apenas 2 eventos que são os maiores. No other event can compare with 2 greatest events. Nenhum evento pode se comparar a esses 2 grandes eventos. The first one, O primeiro the first coming of our Lord. foi a primeira vinda do nosso Senhor. The second great event, O segundo grande evento, the second coming of our Lord. a segunda vinda do nosso Senhor. So all these 1,800 prophecies were surrounding these 2 greatest events. Então essas 1.800 profecias, elas circulam em torno desses 2 grandes eventos. When you look at circular motion, Quando se olha o movimento circular, you find a circle, você vai ver que tem um círculo only aí. one center. E o círculo só tem um Do centro. you see?
if you have a center, Se você tem aquele you centro, have a radius, você tem um raio, you almost can know every minute where you almost can see the movement. você consegue perceber o movimento claramente. But if you want to see the heavenly movement in the history, Mas se você quiser observar o movimento celestial na história, it cannot be a circle. não é um círculo. Why? Por quê? Because there are two centers, dual centers. Porque há dois centros. One is the first coming of the Lord. Um desses centros é a primeira vinda do nosso Senhor. Second is the second coming of the Lord. E o segundo centro é a segunda vinda do nosso Senhor. So these are two focal points. São dois pontos focais, dois Will focos. determine an ellipse. E como são dois focos, isso aí vai determinar uma elipse. So that's why Kepler, Foi por isso que Kepler, great scientist, grande cientista, in his tombstone, he has a picture, ellipse. na lápide do seu túmulo há ali uma elipse. All the movement of heavenly body are ellipse. E porque o movimento dos corpos celestes são todos na trajetória de uma elipse. Now, when God is moving in history, Então, quando Deus se move na história, and then you find that if you want to summarize all these events, se de alguma forma você quiser resumir todos esses eventos, only two. há apenas dois eventos. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if you want to study prophetic words of God, se você quer estudar a palavra profética da Bíblia, now if you Deus. try to apply to your individual life, you will fail. se você tentar aplicar isso à sua vida individual, você vai Because falhar. our event is not important. Porque os nossos eventos não são Even importantes. our national event is not important compared with the event in the Bible. Nem mesmo os eventos nacionais são tão importantes como esses eventos na Bíblia. This is cosmic, this is universal. Esses eventos são cósmicos e universais. So for that reason, Então, por essa in the razão, Bible, na Bíblia, it takes 1,800 prophecies são necessárias 1.800 profecias, with two focal points, com dois pontos focais. first coming A primeira vinda and second e coming. a segunda vinda. And not only that, E não apenas isso. there are two great books. Há dois grandes livros. Book of Daniel in the Old Testament, O livro de Daniel no Antigo Testamento book of Revelation in New Testament. e o livro de Apocalipse no Novo Testamento. Do you see? Você vê? If you read Daniel, Se você ler Daniel, most of the events there are related to the first coming of the a Lord. maior parte dos eventos ali em Daniel estão relacionados com a primeira vinda do Senhor. If you come to the last book, Mas quando você chega ao último livro, then most of the events relate to the second coming of the a Lord. maior parte dos eventos está relacionada à segunda vinda do Senhor. So you see, brothers and sisters, Então vocês veem, in irmãos e God's irmãs, mind, na mente de Deus, only His only Son. há apenas o seu Filho unigênito. You see, for us, there are many events. Para nós há muitos eventos. I know many events make us grieved. Muitos eventos nos fazem Many entristecer. events make us sad. Muitos eventos nos We fazem will never entristecer. forget it. Nós nunca vamos esquecer. But brothers and sisters, Mas, irmãos e irmãs, one day you will realize that um dia você vai descobrir. not single event Não há um único evento can be compared with the two great events in the history of mankind. que pode se comparar com esses dois grandes eventos da história da For humanidade. these two great events, Porque esses dois eventos God principais, God says something in advance. para esses dois eventos, Deus já predisse algo antecipadamente, Finally, it will be fulfilled. que finalmente será cumprido. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, we had to be remember. nós temos que nos Even lembrar, we try to review the Bible prophecy, ainda que nós tentemos rever as profecias you bíblicas, have to understand that. você tem que compreender isso. All right. Muito bem. Now, if the great event is related to the first coming and second coming, E se esses grandes eventos estão relacionados à primeira e à segunda vinda, so if we talk about the signs, se nós falarmos a respeito de sinais, talk about sign of the Lord's first coming falamos a respeito dos sinais da primeira vinda do Senhor and the sign of the Lord's second coming, e sinais a respeito da segunda vinda do Senhor, brothers and sisters, irmãos e irmãs, there must be some sign, tem que haver algum sinal, but also the word. mas também a palavra. The sign only gives us a reminder O sinal apenas nos traz um lembrete to wake us up. para nos acordar. It's an alarm clock. É como se fosse um alarme. Now you cannot despertador. dwell on the sign only. No, A gente não pode ficar parado considerando só o sinal, that's não. very dangerous. Isso é muito perigoso. Some people they try to do that. Algumas pessoas procuram fazer isso. No, you need a sign. Sim, você precisa daquele You sinal, need the interpretation from the word. mas você precisa da interpretação que vem da palavra. Then you are safe. Aí então você está em terreno So, seguro. my brothers and sisters. Então, meus irmãos e Now, irmãs, the important thing, a questão why God importante é created heaven, star,
moon and the sun. Por que Deus criou o sol, a lua e as estrelas? Now, we know that that's part of God's creation. Sabemos que são parte da criação de Deus. But we are reminded by the word of God, Mas a palavra de Deus nos lembra let them for signs. que e sejam eles para sinais. In other words, Em outras palavras, the highest function of moon, sun, and stars a função principal do sol, da lua e das estrelas is to give the sign for the only begotten Son of God. para que elas pudessem ser sinais para o Filho unigênito de Deus. So let us keep that in our mind. Então vamos guardar isso em nossas mentes. Then let's turn to Matthew chapter 1. Então vamos Chapter abrir, 2, sorry. vamos abrir agora em Mateus capítulo 2, Starting from verse 1. começando do versículo 1. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Now we know the story of wise men. Nós conhecemos a história desses sábios. Now they really represent Gentile came from afar. Eles representam os gentios que vieram de longa distância, Because they knew that King of the Jews will be born. porque eles sabiam que o rei dos judeus nasceria. Why? Por quê? Because they have been given a sign. Porque eles foram dados um sinal. Why? Because for we have seen his star in the east. Porque vimos a sua estrela no Oriente. So these people are the observers of stars. Então essas pessoas eram aquelas que observavam as They estrelas. were wise men. Eles eram magos ou sábios. But be careful. Cuidado. If you only observe the stars, Se você apenas observar as estrelas, if you are not careful, se você não tomar cuidado, sometime instead of astronomy, you will have astrology. você, ao invés de astronomia, você terá astrologia. So you see, the Você vê? sign is given by God, no doubt about Não it. há dúvida que o sinal é dado por Deus. But it's always coupled with the word of God. Mas sempre acoplada, ligada à palavra de Deus. Then the interpretation. Aí então você tem So, interpretação. brothers, Então, irmãos, then what happened? O que aconteceu? These people from the east, Então esses que vieram do they Oriente, from the area of Iraq or Iran, we do not know. vieram daquela região que provavelmente é o Iraque e o Irã, não sabemos Some bem. people even suggest in China. Alguns sugerem até mesmo que vieram da China. But no matter what, Mas não importa. where did they derive the knowledge? De onde que eles derivaram essa interpretação, They esse see the conhecimento? star? Eles viram a estrela, They see the sign, viram o sinal, something unusual happened. algo incomum aconteceu, That star is very bright. e aquela estrela era muito brilhante. Now today we know that about 7 years before Christ born, Nós sabemos que cerca de 7 anos antes do nascimento do Senhor, there are 3 stars in our planet, in our solar system. haviam 3 estrelas no nosso sistema solar Now really come into one line. que se alinharam. So for that reason, you know that the star become very bright. Então, por causa disso, aquela conjunção ficou muito brilhante. The brightness of the star actually is the brightness of 3 stars. Porque o brilho daquela conjunção era correspondente ao brilho de 3 estrelas. But that's his star the wise man has seen. E essa foi a estrela que esses magos viram. Something unusual happened. Foi algo incomum. This does not happen every day. Não acontecia todo dia. Do you see? If it happen every day, that's not a sign. Se acontecesse todo dia, não era sinal. Now, if something unusual, Mas foi algo incomum. now this wise man will stop and think. Então aqueles magos pararam e pensaram. And then they interpret. E eles interpretaram. Then you have astrology. Aí você tem a astrologia. But remember, Lembre-se. now if God give star as sign, E se Deus, então, ele dá as estrelas por sinal ou como somehow sinal, in his prophetic word, de alguma forma, essa palavra profética, he already mentioned that first. de alguma forma, ele mencionou essas palavras Do you antes. see that? Vocês You have percebem? to combine these two in order to have a correct interpretation. Você tem de combinar essas duas coisas para poder ter a interpretação So correta. now we turn to one of the very early prophecy in the Bible, Numbers 24. E agora nós vamos voltar a uma das profecias mais antigas na Bíblia, que está em Números, capítulo 24.
verse 17. Versículo 17. I see him, but not now. I behold him, but not near. A star shall come out of Jacob. A scepter shall rise out of Israel. Versículo 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe. Now that's the prophecy of Balaam, Então essa é uma profecia de Balaão, recorded in the Old Testament. que está registrada aqui no Antigo Testamento. Now before wise men saw that star, Antes que aqueles magos, aqueles sábios now tivessem visto Bible aquela already estrela, announced that sign. a Bíblia já havia anunciado aquele A sinal. star shall come out of Jacob. Uma estrela procederá de Jacó. That star, not only star, Aquela não é apenas uma estrela, something to do with Jacob. é algo que tem a ver com Jacó. Now, when you see the star, Quando você vê a estrela, now according to the parallelism there here, de acordo com o paralelismo this is aqui, the point here. há um ponto aqui. A star shall come out of Jacob. Uma estrela procederá de Jacó, A scepter shall rise of Israel. de Israel subirá um cetro. Now, scepter always means always means the kingship. Então o cetro sempre está relacionado ao rei. When someone has a scepter, Então quando alguém segura um cetro, he must be king. só pode ser um rei. So, if a star come out of Jacob, Se uma estrela procede de Jacó, it simply means the king of the Jews should be born. significa que o rei dos judeus nasceria. Do you see that? Vocês veem That isso? message is very clear. Essa mensagem é muito clara. Now, that's prophetic word. Isso é uma palavra profética. And one of the first earliest prophecy in the whole Bible. É uma das profecias mais antigas de toda a Bíblia. So, brothers, Então, irmãos, wise men were pagan. então aqueles magos, aqueles sábios, eles eram They do not pagãos. know God at all. Não conheciam Deus de They maneira never alguma. read the Bible. Nunca haviam lido a So Bíblia. if they only observe the stars, Se eles simplesmente observassem as they estrelas, have sign without interpretation. eles tinham aquele sinal sem interpretação. Something unusual. Algo em comum. Then they have to exercise their wisdom. Então eles deveriam exercitar a sua They sabedoria are able to create many theories. para poder criar muitas teorias. And sometimes may be correct. E algumas vezes estavam corretas, Most of the time not correct at all. mas a maior parte das vezes estava incorreta. So, brothers and sisters, Então, now irmãos e you irmãs, can understand Agora você consegue entender how the wise man was able to come to worship our Lord. como aqueles magos, aqueles sábios vieram então adorar o nosso Senhor. Now you know it is through the sovereignty of the Lord. Foi por meio da soberania do nosso Senhor. One day, Um dia, God, through God, or let me put it this way, Israel is like a tree. então deixa-me colocar da seguinte maneira: Israel é como uma árvore. Now, about 600 before Christ. Cerca de 600 anos antes de Cristo. No, or let me be more accurate. Deixa eu ser mais exato aqui. 720 before Christ. Ou seja, no ano 720 antes de You Cristo. know, 10 tribes of Northern Kingdom were captured. Vocês se lembram que as 10 tribos do norte, do reino do norte, foram levadas And cativas. 100 years later, E 100 anos depois, the 2 tribes of Southern Kingdom also raptured to Babylon. e aquelas 2 tribos do reino do sul também foram levadas cativas para a Babilônia. Assyria is today's northern Iraq. Então a Assíria é aquela região que hoje é o norte do Iraque. Babylon is today's southern Iraq. E a Babilônia é aquela parte sul do Iraque. Can you imagine? Você pode imaginar? The whole tree somehow has been plucked out by God De alguma forma aquela árvore foi totalmente arrancada por Deus. and moved away far from their home. E foi transplantada para um lugar muito distante do seu lar. And 7 years later, E 70 anos depois, you know, some 2 tribes, they came back from Babylon. 2 tribos então retornaram da Babilônia. Now, brothers, Agora, irmãos, if you are one of the Jews, se você for um dos judeus, one of the 10 tribes, uma das 10 tribos, of course you know that you will say we sin against God. você certamente vai reconhecer que pecou contra Deus. We worship idols. Nós adoramos aos ídolos. Now that's why we are fallen into the hand of God. Foi por isso que nós caímos nas mãos de Deus. But why the hand was so heavy? Mas por que a mão de Deus foi tão pesada? You study history of Syria, Quando você estuda a história da Síria, of Egypt. do Egito, They have been conquered by Greek Empire.
Eles foram conquistados pelo Império Grego, Babylonian Empire. pelo Império Babilônico, You see, the Persian Empire. Império Persa. So if you know history very well, Se você conhecer bem a história, now God was kind to those nations. de fato Deus foi bondoso com aquelas You nações. never heard that Egyptian like a tree being plucked and moved to afar. No. Você nunca ouviu falar que o Egito tenha sido arrancado como uma árvore pelas suas raízes e se transportado para um lugar distante. You never heard Syrian plucked out and to other place. No. Tampouco você ouve que a Síria foi arrancada pelas suas raízes e levada para algum outro lugar. Why Israel? Por que Israel? Why the Jews? Por que isso aconteceu com os Do you judeus? think that probably the hand of God probably is too heavy to them? Será que a mão de Deus foi muito pesada para com eles? Brothers and sisters. Irmãos e Of irmãs, course, on the one hand, God will train them. claro, por um lado, Deus está treinando eles. God will, how do I say? God will discipline them, Deus, de alguma forma, está disciplinando and eles. God wants to restore them. E Deus deseja restaurá-los. That's part of God's love. Isso é parte do amor de Deus. But God's way is always higher than our way. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. If the people of Israel only always dwell in their own land, Porque se o povo de Israel permanecesse na sua terra, now you remember how God trusts them with His own holy word. você se lembra como Deus confiou a eles a sua palavra santa. So Book of Numbers is in their hand. Então o livro de Números está na mão deles. And only they understand, read the prophecy of Balaam. E somente eles poderiam compreender aquela profecia de Balaão. So how about other parts of the world? E as outras partes do mundo? They never know anything about the God's plan. Eles não sabiam nada a respeito do plano de Deus. So, brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, because His sovereign hand of God, por causa da mão soberana de Deus, on one hand, He's disciplining His children. por um lado, Ele está disciplinando seus filhos, On the other hand, mas por outro lado, when the people of Israel being scattered to all over the world, quando o povo de Israel foi espalhado por todo o mundo, then the word of God was brought also to all over the world. da mesma forma, juntamente com eles, a palavra de Deus também foi espalhada por todo mundo. So, wise men, either in Iraq or Iran. E aqueles sábios, ou aqueles magos, quer estivessem no Iraque ou no Irã, Now, before he observed the stars, antes que eles pudessem ter observado aquelas he estrelas, understand it. eles já haviam entendido. And immediately you know the reason is very simple. Eles sabiam imediatamente o Because motivo. somehow Book of Numbers fall into their hands. De alguma forma, o livro de Números havia caído na mão deles. And somehow, because these people, they are observers of stars. E eles eram observadores de estrelas. Now here we are told that there will be a star out of Jacob. E aqui nos é dito, no livro de Números, que uma estrela procederá de Jacó. You see, that's already in the Book of Numbers. Isso já estava escrito no livro de So Números. when you see that star Quando eles vissem aquela with estrela the extraordinary brightness, com um brilho extraordinário, there is interpretation. há uma interpretação. But that interpretation was given in the poem of Balaam. Mas a interpretação foi dada no poema de Balaão. And because in that poem, a star shall come out of Jacob, a scepter shall rise out of Israel. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. So you see, brother, Então vocês veem, irmãos, thank the Lord. graças ao Senhor. Somehow these words fall into the hand of the wise man. De alguma forma, essas palavras caíram nas mãos daqueles homens sábios, dos As magos. usual, he still watch the stars. E como sempre faziam, eles observavam as estrelas. He saw the sign. E eles viram aquele sinal. First, he discovered something unusual happened. Primeiramente, eles descobriram que algo incomum aconteceu. Now today we know that because 3 stars in one line. Hoje não sabemos que aquilo aconteceu porque 3 estrelas haviam se alinhado. But that's really happened in the history of astronomy. De fato, isso aconteceu na história da astronomia. That can be traced back. Isso pode ser rastreado facilmente. So, brothers, Então, irmãos, but how he paid a so heavy price? mas por que Israel pagou um preço tão alto? Almost take 1 year to arrive in Bethlehem. Porque aqueles magos pagaram um preço tão alto que demoraria um ano para poder chegar em Belém. Because in Luke, Jesus was described as infant Jesus. Porque lá em Lucas é descrito como um menino Jesus. But now in Matthew, it's child Jesus. E aqui em Mateus é como a criança Jesus. And the King Herod, if he want to wipe out the children, he said,
within 2 years. E o rei Herodes, quando ele quis exterminar as crianças, ele falou abaixo de 2 Because anos. he was not sure when that boy was born. Porque ele não tinha certeza quando foi que aquele neném teria nascido. But now these wise men travel all the way from the east. E aqueles magos então vieram lá do Oriente. It takes some time. Claro que demorou um tempo a viagem So deles. most likely you can see now from baby Jesus and already child Jesus. Então desde um bebê Jesus agora era uma criança. Jesus. Why they took long journey. Por que eles decidiram tomar aquela jornada tão longa? Why they took gold, myrrh, and frankincense? Por que eles levaram ouro, prata e incenso? Because they want to come and worship our Lord. Porque eles quiseram vir para adorar o nosso Senhor. They represent all Gentiles. E eles representam todos os gentios. We are all from afar. Todos nós estávamos distantes. Thank the Lord. Graças ao Senhor. A revelation has been given E uma revelação foi dada through the prophetic word of book of Numbers. por meio de uma profecia no livro de Números. It's so clear. E é tão clara. A star will come out of Jacob. Uma estrela procederá de Jacó. A scepter shall arise out of Israel. De Israel subirá um cetro. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs. Now wise men are clear. Então agora aqueles magos He is tinham very clareza. sure King of Jews was born. Eles tinham certeza que o rei dos judeus havia nascido. Otherwise, how he was able to ask that question in Matthew? De outra forma, como eles poderiam fazer aquela pergunta lá em Mateus? Only thing they did not know where. They thought that Jesus must be born in Jerusalem. If the king must be in Jerusalem. De alguma forma eles achavam que um rei teria nascido em They Jerusalém. made mistake. E eles erraram. When they left Jerusalem, Quando eles saíram de Jerusalém, they saw that star again. eles viram aquela estrela novamente. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, sometimes our common sense will veil the revelation of God. de algumas vezes o nosso senso comum vai como que colocar um véu sobre a revelação If de you are Deus. away from Jerusalem, Se nós estivermos distantes de Jerusalém, that light come back again. mas se estivermos longe de Jerusalém, aquela luz voltará. That light, not only his star, Aquela luz não era apenas a sua estrela. not only represent the observation of wise men. Não representa apenas a observação dos sábios. Why wise men pay the cost and travel this far? Mas por que aqueles magos pagaram aquele preço para poder viajar de uma Because distância tão they longa? saw a vision. Foi porque eles tiveram uma visão. Because that sign gave him the vision. Porque aquele sinal deu a eles uma visão. Only sign plus the word of God. Apenas o sinal mais a palavra de Deus. Then you have vision. Aí você tem a visão. Then you put everything into action. Aí você consegue colocar tudo em ação. Then you pay the cost. Aí você paga o preço. Now you let your gold go. Aí você permite que o seu ouro se Now vá. you let your frankincense go. Você permite que a mirra se vá. Now O you will incenso. let your myrrh go. E você permite que o seu incenso se vá. So brothers, Então, irmãos, do you see that? vocês How percebem wonderful it is. quão maravilhoso é. Because the Lord's first coming Porque a primeira vinda do Senhor is a great event. foi um grande evento. So a star will come out of Jacob. Então, uma estrela procederá de Jacó. And think about it. Pense nisso. When these people from afar, a pagan, Quando aquelas pessoas que eram pagãs vieram de longe, they are not expert of the word. eles não eram especialistas da palavra. So when Herod asked the Bible expert in Jerusalem, Quando Herodes perguntou àqueles que eram os especialistas na Bíblia lá em Jerusalém, they are Bible scholars. eles eram os eruditos da Bíblia. When Herod asked them where the Christ should be born, Quando Herodes perguntou a eles onde o rei dos judeus deveria nascer, immediately they quote Micah. imediatamente eles citaram Miqueias. Immediately they say Bethlehem, Imediatamente disseram Belém, only 5 miles from Jerusalem. apenas uma distância de 8 quilômetros de Jerusalém. They never visit a child. E eles nunca foram lá visitar a criança. They have a Bible school. Eles tinham escola bíblica, They have theology. tinham a They have teologia, a temple. tinham o templo, They have priesthood. tinha o They sacerdócio have a very accurate word of God. e tinha a palavra exata de Deus. Only the word. Somente a palavra. No revelation. Mas não tinham a revelação. Isn't that a shame? Não é uma vergonha isso? The Gentile wise men. Mas aqueles gentios sábios, First, they had the word. inicialmente eles tiveram a palavra. Then they received the sign. Aí receberam um sinal.
finally they got a vision. E finalmente receberam a visão. Then become their vocation. E aquilo tornou a vocação You deles. see, brothers and sisters, Vocês veem, irmãos? many brothers and sisters, Muitos irmãos e irmãs, they only have a dream, but not a vision. eles têm apenas um sonho, não têm visão. They dream many things. Sonham muitas coisas. After 20 years, Após 20 anos, after 30 years, após 30 anos, nothing happened. nada aconteceu. But remember, Mas lembre-se, vision visão always leads to vocation. sempre conduz à vocação. It will get you to start the journey. Ela vai fazer com que você inicie uma jornada. No matter how long is the journey, Não importa quão longa seja essa jornada, you're determined to pay the price. mas você está determinado a pagar o preço. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs, And when they arrived in Bethlehem, então quando eles chegaram em Belém, it was on time. e chegaram na hora certa, Because the father of Jesus is about to flee to Egypt. porque o pai de Jesus estava já pronto para poder fugir para o Egito. But they were very poor. Mas eles eram muito pobres. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor, Because God was able to send the people far, far from home. porque Deus enviou pessoas muito distantes daquele lugar. If you know how people of Israel being captured, how far? Se você quiser saber quão distante foi o lugar que o povo de Israel foi levado cativo, That's the distance. essa é a distância. People pay the price Que as pessoas pagaram o preço and being led by the Holy Spirit e foram conduzidos pelo Espírito Santo to do something on time. para fazer algo que foi exatamente naquele momento. And our Lord Jesus fled to Egypt, E nosso Senhor Jesus fugiu para o Egito then come back. e então voltou. Now, brothers and Então, sisters. irmãos e irmãs, And then we have a continuation of the story of our Lord. e aí nós temos a continuação da história do nosso Senhor. So very, very clear. Então é muito, muito claro. Why star was created? Por que, que as estrelas foram Thank criadas? the Lord. It's for a sign. Graças ao Senhor para sinais. Why fish was created? Por que, que os peixes foram criados? Of course, you like fish. Claro que você gosta de peixe. Some people like to eat fish. Algumas pessoas gostam de comer Some peixe. people like to fish. Algumas pessoas gostam de pescar peixe. But fish in the Bible, there is only one use. Mas o peixe na Bíblia só tem um uso para It's ele. a sign. É um sinal. Why it is a sign? Por que é um sinal? Only when Jonah was in the stomach of fish. Porque foi somente quando Jonas estava no estômago daquele peixe. That's a sign. Isso foi um sinal. Now, fish in your stomach is not a sign. Você tem um peixe no seu estômago, isso não é um sinal. Now, you already have it. Você já tem um peixe aí dentro. Now, only when you are in the fish. Mas somente quando você está no estômago do peixe. Do you see that? Você vê isso? And then you will find you go through many trials. Aí você vê que você passa por muitas In the tribulações. belly of fish. No In the verbo? belly of fish. Na barriga do peixe. All you have is strong acid. Tudo que você tem ali é aquele ácido estomacal. So if you struggle in the belly, Se você está ali dentro daquele estômago, you can imagine you will find all scars. você vai descobrir que você vai ficar cheio de feridas. So you can imagine when Jonah walked through the street in Nineveh. Então você pode imaginar aquele Jonas andando pelas ruas de Nínive. Here come a man Aqui está vindo um out homem of fish, que saiu do peixe, still alive, ainda está vivo, but full of scars. cheio de feridas. And then the people in Nineveh, Então as pessoas em Nínive, they worship fish god. eles adoravam o Deus peixe. If someone can come out from a fish, E se alguém pode sair de um it's peixe, really a sign. realmente é um sinal. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, Jonah became a sign to Nineveh at that time. Jonas se tornou um sinal para Nínive naquela época. And not only that, Não apenas our isso. Lord indeed on earth, on the earth 3 days and 3 nights. E o nosso Senhor esteve no seio da terra por 3 dias e 3 noites. So, brothers, why God created fish? Então por que, que Deus criou o peixe? Because God will put many fish in your stomach. Porque Deus colocaria muitos peixes no seu estômago. That's only one purpose. Esse é apenas um propósito. But the main purpose of God creating fish. Mas o principal propósito de Deus ter criado o peixe, Now, from the beginning, God already created that fish in Mediterranean Sea. porque Deus lá no princípio já havia criado aquele peixe e colocou lá no mar When Mediterrâneo. time come, De tal forma que quando chegasse o momento, now Jonah was in the belly of fish. Jonas estaria no estômago daquele So peixe. may the Lord speak to our Que o hearts. Senhor fale aos nossos Let us corações. understand the meaning of the sign. Vamos compreender o significado do sinal. Now our time is gone, Nosso tempo já se but we foi. cannot be too quick Nós não podemos andar muito because rápido. we have many younger generation now. Porque tem muitos jovens aqui. For the older folks, you may heard this message many years ago. Para os mais velhos, já ouviram essa mensagem há muitos But anos. for younger generation, Mas os jovens, they need
this knowledge. Eles precisam conhecer isso. They need this common Eles sense. precisam desse senso comum. But even that, we'll do it much quickly in the next session. Ainda que seja lento, nós faremos muito mais rápido na So próxima I sessão. think now let's have a 15 minutes of break Vamos ter um intervalo de apenas 15 minutos and come back quickly e voltarmos because rapidamente, today we're already late. porque hoje nós já começamos tarde. All right? Okay, let's have a rest. Ok, vamos descansar um pouquinho.